E o que eu quero falar com vocês hoje? Essa temática eu achei a mais propícia, né? Para poder conseguir explanar o que eu quero compartilhar com vocês. No controle do diabetes, 2 mais 2 não é 4. Por quê? Elaine vai falar sobre isso. Eu, nesse tempo, trabalhando em redes sociais, com atendimento clínico, principalmente no processo de educação em diabetes, eu percebo uma visão muito reducionista. O que é uma visão reducionista? Uma visão reducionista é o que nós estamos acostumado dentro do senso comum, dentro da nossa sociedade. O que é? É achar que uma coisa se resolve com uma dica, né? Com dicas de como controlar o diabetes. Lógico que eu coloco aqui 5 dicas para controlar o diabetes. A gente sempre coloca algumas questões assim, até mesmo porque para chamar a atenção do leitor. Mas a questão é que quando nós falamos de controle do diabetes, quando nós falamos em trabalhos de saúde mental, quando nós estamos falando de mudança de hábito, quando nós estamos falando de qualquer ação que nós temos na nossa vida, que nós temos um objetivo de onde nós queremos chegar, o que nós queremos fazer, isso tudo tem um contexto que eu falo que ele é cheio o quê? De altos e baixos, né? Porque a nossa vida ela não é linear, né? A nossa vida ela tem momentos, né? Ela tem muitas variáveis que nos levam a tomar determinadas atitudes. E você imagina isso quando eu tenho um diagnóstico de uma doença crônica, né? Hoje eu estou trabalhando muito com doenças crônicas não transmissíveis, quando eu trabalho com palestra de prevenção à saúde. Eu não falo somente sobre o diabetes, mas eu falo do aumento, né, das doenças crônicas não transmissíveis, que nas últimas décadas aumentou absurdamente, né? Eu tenho acompanhado um parente, né, que está fazendo um tratamento e eu percebo realmente o quanto esse aumento é brusco. É absurdo, né? De você ver os hospitais sempre muito cheio, né? E muito lotado mesmo. E isso é resultado do quê? É o resultado de um estilo de vida que nós estamos, né? Optando, não é nem optando por ele, nós somos impulsionados, né, na correria do dia a dia, na mudança de uma vida rural para uma vida urbana, ou certo, são vários fatores que agora, na última década, deu esse boom, né, esse aumento absurdo. E quando eu falo sobre o aumento dessas doenças, as pessoas depois normalmente me procuram, né, o que eu preciso fazer? Como se tivesse uma receita de bolo. Ó, você precisa fazer isso, 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 isso. Por que não existe uma receita de bolo para os cuidados do diabetes? Vamos lá. A educação, o autocuidado com controle e um bom controle e qualidade de vida, né, com diabetes, ele requer o quê? Educação, que é autocuidado. Quando eu falo em educação, quem está comigo aqui agora que tem filhos? Né? Quem tem filhos aqui vai entender o que eu falo. Quando você estava ensinando o seu filho a escrever o nome dele, como que era? Quantas tentativas que foi? Você falou para ele assim, né? Vou dar um exemplo. Meu sobrinho, ele chama Benjamin. Benjamin, minha paixão. Benjamin e Luca. Mas o Benjamin já está na escolinha. Então, agora ele está começando a aprender as primeiras letras do nome dele, né? E esses dias ele chegou aqui alegre, mostrando, né, o B lá de Benjamin, né, para começar a escrever o nome dele. Mas é tudo muito, aos nossos olhos, é tudo muito lento. Ele vem o B, vem o A, não, primeiro começa com A, né, quando vai começar A, E, I, O, U, vem um pouco do abecedário, começa com o nome dele, e eu não sou pedagoga, mas eu lembro um pouquinho, na minha época, como que era para começar a se formar as primeiras palavras, né? Um processo de educação escolar. E é muito lento todo esse processo, é muito devagar esse processo quando nós olhamos, né, para ele, e normalmente os pais, quando estão ensinando, às vezes até perdem a paciência para educar o filho. Por quê? Porque educar não é um processo rápido e fácil, é um processo que demanda.
demanda tempo, demanda estudo, demanda chegar em casa, fazer lição com o seu filho, explicar como que é, como que funciona, como que não funciona. Assim é um processo educacional. E o processo de educação em diabetes de autocuidado, ele é da mesma maneira. Ele demanda tempo, ele demanda eu me dedicar, eu estudar sobre uma temática, sobre o que está falando, sobre o que significa, o que eu estou falando aqui hoje, o que eu vou trazer. Hoje eu não vou falar de um assunto que tem uma linguagem técnica, mas, por exemplo, se eu estivesse falando com vocês hoje, eu vou falar com vocês sobre neuropatia diabética. Quando eu falar sobre neuropatia diabética, eu vou falar de um tema tão extenso, né? Tão longo, que envolve tantos detalhes. Eu vou passar um breve resumo. Se você quiser se aprofundar pelo tema, você precisa o quê? Estudar, saber mais como que funciona, como que é, onde que atinge, o que que ocorre. E quanto mais você se aprofundar, mais você vai ficar educado sobre essa temática. Faz sentido para você compreender isso? Faz sentido? Se faz sentido para você, você vai se dedicar, correto? Esse é o processo de educação. Educação para autocuidado. Educação para que você saiba como tomar a cada atitude correta mediante o seu contexto. Primeiro, educação em autocuidado, para manter um bom controle. Depois vem o plano alimentar. Aí, quando a gente chega no plano alimentar, novamente, nós queremos uma receita de bolo. Qual é a dieta? O que eu preciso fazer? O que eu tenho que comer? O que eu como de manhã? O que eu como à tarde? E a gente até tem essa ânsia de chegar até a nutricionista, que ela resolva todos os meus problemas que eu tenho em relação ao que eu posso comer. Se esquecendo que comida, quando nós falamos de comida, ela envolve uma dimensão de fatores. Primeiro, qual a minha relação com a comida? Eu tenho uma relação emocional com a comida? Se eu tenho uma relação emocional com a comida, ela vai ser muito mais impactante comigo num processo de reeducação alimentar do que quando eu não uso a comida para esses fins. Por exemplo, quando eu tô ansiosa, eu como. Quando eu tô ansiosa, quando eu tô ansiosa, eu como muito doce. Eu não paro, eu como chocolate, só o chocolate que me alivia. E aquilo vai ficando um hábito nas nossas vidas que o chocolate ele precisa estar presente naquele momento, ou a comida, eu tenho prazer na comida, eu amo comer. Ok, eu gosto muito de comer, mas se a comida for o meu único prazer, eu vou ter um problema maior, porque nós precisamos ter prazeres na vida, né? Nós precisamos descobrir outros prazeres na vida, nós precisamos descobrir o que eu gosto, o que eu quero fazer para mim, experimentar coisas novas, para mim não correr, né, essa ânsia toda focada na comida. E existem, lógico, né? A gente vê várias pessoas com transtornos alimentares. Por quê? Porque as emoções e comidas é algo muito próximo, muito, muito. Eu falo que é uma linha assim que separa, assim que é até difícil a gente conseguir distinguir. A gente só consegue o quê? Num processo de autoconhecimento. Saber quais são os gatilhos mentais que me levam, né, a não resistir. Não é nem comer um pedaço de pudim, mas comer a metade do pudim. O diabético pode comer doce? Sim, pode comer. Eu posso comer de tudo, desde que eu tenha equilíbrio. Mas o equilíbrio, se eu não tiver um lado emocional, uma mente sadia, que eu saiba escolher, que eu falo assim, este não é o momento, eu não quero. Deixa eu dar um exemplo em relação. Nós estamos aqui só no plano alimentar. Eu estava em curso esse final de semana. E quando eu estou estudando, assim, eu preciso dormir ali, para mim, 8 horas de sono. Eu não sou ninguém sem 8 horas de sono. Eu acordo muito cedo, mas eu durmo cedo também. E nesses cursos a gente dorme muito tarde, porque sempre você está com um colega, e são pessoas que você não vê há muito tempo, termina o curso, você quer compartilhar tudo que foi aprendido. Eu dormia muito tarde e acordava muito cedo. E nisso eu vou e gosto muito, não tenho hábito de comer tanto doce após o almoço, mas eu tenho hábito e lá era um cansaço, né? Um cansaço físico e mental, que no primeiro dia eu comi um brigadeiro com chocolate. Aí no segundo dia eu estava cansada, né? Assim, com o corpo desanimado, assim mesmo,
causa do cansaço físico. Aí eu falei assim, eu vou comer mais um brigadeiro com chocolate. Depois eu fui, pra cantina. Você quer mesmo comer esse brigadeiro? Valeu a pena mesmo ontem? Daí eu vi que eu não tava com tanta vontade. Mas era uma questão que ia preencher ali para mim poder estar presente ali naquele momento, porque o meu corpo era o último dia, meu corpo já estava muito cansado. Daí eu falei, não, eu não tô com muita vontade de comer, eu não vou fazer correção agora com a insulina e não vou comer, pronto. Fui lá, tomei o café, tudo bem, ficou resolvido. Mas é uma questão que eu fiz esse questionamento para mim. Então, no plano alimentar, ele envolve tudo isso. Envolve eu saber qual é a minma relação com a comida. Como que eu vejo, como que eu interpreto alimentação saudável, qual que são os meus gostos alimentar, porque eu não vou pegar uma pessoa que ela come, por exemplo, ela não tem intimidade nenhuma com legumes, com frutas e legumes, e de repente, de um dia para o outro, eu tenho que colocar tudo isso dentro dela de uma rotina. Então, essa pessoa ela tem que começar o quê? Aos poucos, fazendo várias experiências. Novamente, 2 mais 2 não é 4. Não adianta eu chegar aqui e falar para vocês, olha, reeducação alimentar envolve isso, segue isso daqui. Por quê? Você vai precisar de uma atenção especial, você vai precisar de uma ajuda muito mais presente do que outra pessoa que já tem esse hábito alimentar, compreende? Quando eu falo, como que envolve o plano alimentar, tem vários fatores. Nós temos diferenças culturais, nós temos o pessoal do norte, do nordeste, que tem um cardápio alimentar muito diferente das pessoas que são da região sudeste, né? Então, tudo isso do sul tem um outro cardápio alimentar. Nós temos essas diferenças. E nós estamos falando hoje que nós estamos em torno de 14, 16 milhões de diabéticos hoje no Brasil, em diferentes estados, em diferentes regiões, que tem esse contexto cultural. Então, o plano alimentar, ele não é que ele é diferente, vai ser diferente para lá, mas uma questão que é colocada para mim, para eu colocar em prática como educação, eu vou receber de uma maneira diferente de uma outra pessoa que tem um contexto alimentar totalmente diferente, até culturalmente. Compreende quando eu estou falando sobre plano alimentar? Outras circunstâncias, atividade física também ela entra no processo de educação em diabetes. Mas eu não gosto de atividade física, eu não suporto atividade física. Aí nós temos que romper isso. Eu não gosto, mas eu preciso, é necessidade. Como que eu faço para trabalhar isso? Como que eu faço? Já falei aqui em outras lives, né? O resultado que me motiva. Para mim poder compreender esse resultado que me motiva, eu tenho que dar um primeiro passo, mas eu não consigo nem dar o primeiro passo porque eu tenho uma resistência muito grande. Né? Então, a gente vai fazer o quê? Qual que é o plano? A gente sempre indica aqui, a Cidade Fala, começa 15 minutos por dia. Não, mas eu não estou conseguindo. Talvez você vai precisar de ajuda realmente de um profissional, de um amigo, uma pessoa que vai te acompanhar, um psicólogo, um educador, para que realmente pegue na sua mão nesse momento e fale, vamos lá, para que você entenda que é necessário, para que você veja os benefícios, compare o antes e o depois, porque não tem fórmula mágica. Todos que praticam atividades físicas sabem muito bem o quanto isso impacta no bom controle glicêmico. Então, quando você tem o antes e o depois, você consegue ver o quanto é fiel isso, o quanto a atividade física é eficiente. Aí ela fica um pouco mais fácil de visualizar, de enfrentar a dificuldade de romper, de acordar mais cedo da cama, de apertar um horário para poder fazer essa prática. Né? E não precisa de muito. Gente, não precisa de academia, não precisa você pensar já no Muay Thai, no spin, última técnica. Começa com 15 minutos de caminhada ao redor da tua casa. Começa subindo a escada rolante. E assim, é o quê? É falar que precisa começar. É outro aspecto. Depois vem as medicações insulinas. Outro aspecto que 2 mais 2 nunca vai ser 4, né? Por quê? A insulina envolve muitos fatores, muitos. Quais fatores? Qual tipo de insulina que você usa? Quanto tempo essa insulina começa a fazer efeito? Qual o pico de ação da insulina e qual o tempo de ação da insulina no organismo? Nós temos aí insulina basais, insulina ultra rápida, insulina NPH,
Insulina rápida, insulina ultra rápida, insulinas basais. E cada uma delas tem uma ação e um tempo, tem a tempo de ação diferentes, uma das outras. E quando eu vou falar para a pessoa me pede uma dica, vou dar um exemplo agora referente a isso. Uma mãe muito linda que está com a filha e tem uma dificuldade com o endocrinologista, ela me perguntou assim, quanto que eu uso para corrigir a minha glicemia quando eu tá em 167? Aí eu fiquei assim, né? Meu Deus, como que eu vou responder isso pelo direct? Eu respondo assim, o que eu posso responder, eu respondo da maneira mais simples possível e com menos conteúdo possível. Porque se eu for explicar tudo isso, eu posso complicar a sua mente. Porque é diferente eu estar escrevendo e é diferente eu estar falando com você e estar apresentando detalhes que eu não vou conseguir descrever isso no direct. Por quê? Esse 167 que a filha dela está, ela fez atividade física nesse dia? Ela mediu 2 horas após? Quanto tempo depois? Se ela mediu 1 hora após, quer dizer o quê? Que ela pode ainda estar subindo, né? Qual insulina que ela utiliza? Tá? Qual alimentação que ela fez? Que horário? Porque ela só falou 167. Por exemplo, de manhã eu tenho uma resistência de insulina absurda. Eu tomo a minha unidade de correção, né, de insulina, a unidade de insulina de carboidrato de manhã é maior do que é à tarde. À tarde eu tenho uma facilidade muito grande na ação da insulina, que pela manhã eu tenho muita resistência. Ou seja, pela manhã, a cada tanto de carboidrato, né, que é uma quantidade que eu não vou falar aqui, porque eu temo das pessoas usarem como que funciona o meu tratamento, que foi feito ali, discorrido, depois de muito autoconhecimento mesmo, de como o alimento age no meu corpo. Então, eu utilizo, por exemplo, não é isso, tá, pessoal? Só tô fazendo um exemplo aqui. A cada 50 de carboidrato, uma unidade de insulina, tá? Se de manhã eu faço a cada 50, à tarde eu faço a cada 70. Porque eu tenho a cada 70 eu uso uma unidade, porque eu tenho uma facilidade melhor. E essa pessoa, que horário que foi que ela me perguntou isso? Ou seja, é diferente, age no nosso corpo de maneira diferente. Então, não tem como responder isso. Tem como um processo educacional, ela pegar todas as informações e ver dentro do seu contexto. Quando se fala de medicação para o DM2, que tipo de medicação você toma? Você toma uma medicação somente para ajudar na resistência à insulina, ou você toma uma medicação para auxiliar o pâncreas a produzir mais insulina, ou você toma ambas as medicações? Tem dislipidemia? Tem pressão alta? O que é dislipidemia? Colesterol alto, triglicérides alto, colesterol. Tem algum desses problemas? Né? Tem problema de pressão alta? Já tem algum problema cardíaco? Tudo isso influencia o quê? No cardápio. Tudo isso influencia o quê? Na atividade física. Ou seja, quando eu tenho todas as informações, eu trago ela para o meu contexto e vejo o que é mais viável. Por isso que o processo educacional, ele é num todo, para mim poder me aprofundar. Quando a gente está falando aqui, nós estamos despertando para essa necessidade, né? Para essa verdade que é preciso. Porque nós temos ali pilares de tratamento que cada um precisa ser olhado com muita atenção. E o que é o final de tudo isso? A monitorização. Porque quando eu estou realizando tudo isso, eu vou lá verificar a monitorização e eu vou ver como que isso está agindo, como que está funcionando esse tratamento. Por exemplo, mais um exemplo que aconteceu comigo no curso. Gente, uma coisa que é muito, muito impactante para nós que somos educadores em diabetes e somos diabéticos, é quando você está estudando determinado assunto que você também passa por aquilo, porque você é diabético. Os outros profissionais, eles só ficam ali vendo como que vai fazer com os seus pacientes. E nós que somos diabéticos, eu falo nós, porque existiam muitas nutricionistas, muitos outros profissionais que também era DM1. Inclusive, teve um dia até que nós tivemos que descer de uma oficina que estava sendo feita, que passou um pouquinho de horário, porque estava eu e mais 2 nutricionistas com hipo, assim, que já estávamos,
né? Eu com 40, eu tô com 48, 8 com 50 de hipoglicemia, de glicose já, e a gente desceu correndo para corrigir, a gente tirou foto, corrigimos lá, cada uma da sua maneira, e ficamos conversando sobre isso depois. Mas quando nós estamos ali absorvendo a informação, aí um profissional fala algo, a gente fala, puxa, eu não faço isso, eu estou fazendo isso errado. E algo que me despertou muito foi em relação dos locais de aplicação de insulina. Ela estava falando de um local que às vezes ele está saturado e eu acabo me esquecendo onde eu fiz a aplicação. E comigo acontece muito isso. Onde que eu fiz a aplicação? Será que foi aqui? E na hora da correria acaba aplicando no mesmo local. Ou seja, aquele tecido, se ele tiver danificado, eu vou ter resistência da insulina para poder atravessar. Então eu posso entrar no processo de hiperglicemia. Por quê? Por causa da resistência à insulina para poder atravessar aquele tecido que está danificado. E às vezes a gente não se atenta para isso, a gente acaba tomando no mesmo local. E eu falei assim, poxa, eu estou fazendo isso. E o que acontece? Às vezes você aumenta a dose de insulina e você vai para um tecido, um outro local que está tudo ok, você toma a insulina, bum, age rapidamente. Por quê? Porque o tecido estava ok, estava tudo legal para poder receber insulina, você tem uma hipo. Às vezes você relata isso para o seu médico e você está repetindo as aplicações, o médico aumenta a dose da insulina. E às vezes não, às vezes era um problema somente de locais de aplicação. Porque quando nós vamos aplicando no mesmo local, existe problema para a insulina conseguir fazer o papel dela corretamente. Entende? Como a gente às vezes não dá atenção a esse detalhe. E eu também às vezes deixo passar despercebida como uma pessoa que tem diabetes. Eu falei, eu preciso me atentar. Outro detalhe, eu vou aplicar para fazer a correção somente com comer, porque eu não sei quanto que eu vou comer. Aí você come, aí depois você vai aplicar insulina e tem aquele período que você tem hiper, e depois já começa a cair depois, mas fica um período com a glicose alta. Então, ou seja, eu preciso aplicar 15 minutos antes? É 15 minutos antes. Então, a gente precisa levar muito mais a sério quais são as indicações que o médico faz. Mas talvez a gente não leve tão a sério, porque quando ele fala pra gente, a gente não consegue entender o porquê daquilo. Então, quando eu estou num curso, eu consigo entender o porquê daquilo. Por que eu preciso aplicar 15 minutos antes? Por que eu preciso utilizar mais proteína, um pouco de proteína, gordura na minha comida, qual que é a ação? Por que eu preciso fazer o rodízio da insulina? Então, como eu tenho essas informações mais claras para mim, a prática dela começa a ficar mais fácil de se implementar. Porque hoje eu fiquei prestando muita atenção. Fiquei vendo o que eu ia fazer de dica para saber onde eu tinha aplicado a basal, porque eu quero mudar a basal de um lado, a ultra rápida do outro, para mim poder usar aquele determinado tecido e depois dar pausa para aquele tecido para poder trocar, tá? Então, isso é muito importante. Outro exemplo, a pessoa que toma remédio. Esses dias uma pessoa me perguntou, quando eu já percebi que o meu remédio, ele sai nas fezes. Daí eu peguei e falei assim, eu vou pedir para o meu médico trocar, porque não está fazendo efeito. Eu falei, está fazendo efeito sim. Por quê? Porque esse remédio, quando ele chega no intestino, ele infla. Então, o remédio sai da cápsula. Na verdade, o que sai nas fezes só é somente a proteção, mas o remédio, ele está fazendo efeito. Mas se a pessoa não sabe isso, e depende até do profissional, por incrível que pareça, se não for um diabetólogo, se não for uma pessoa que está inteirada nas medicações, se não é uma pessoa que entenda muito bem esse processo de medicalização em diabetes, o que vai ocorrer? Esse médico pode trocar um medicamento que está fazendo efeito, sim, para você. Talvez você só está usando da medicação. Aí sim, o remédio não faz milagre sozinho. Ele depende de um contexto. Entende como é importante? Então, com todos esses fatores, se você estiver seguindo todos esses fatores, e também se você não estiver seguindo, a monitorização vai te dar esse parâmetro, tá? Qual horário que você tem mais resistência à insulina, qual horário que você precisa pisar mais no freio para alimentação,
eu já percebi que eu preciso pisar no freio no café da manhã, e tem uma outra relação também da produção de hormônio. Se eu estou vivendo um período de hiperglicemia, se esse período de hiperglicemia não tem envolvimento com fatores de estresse, porque o estresse envolve hormônio, contra-realizador, cortisol, que faz um boom. Se eu não estou passando por um processo de problemas de saúde, alguma infecção. Então, quando eu chego no meu médico falando assim, eu tô com a minha glicose muito alta no último mês. Às vezes a gente só fala isso, você só fala isso pro seu médico. Você entende que o seu médico vai subentender tudo, que 2 mais 2 não é 4. Mas não. E se o seu médico não for uma pessoa que tem uma relação de contato com você, de perguntar, mas como que tá a sua vida? Tá tudo ok? Você tem passado, como que tá a sua saúde mental? Tá tudo bem com você? Aí você começa a desenrolar, começa a falar, daí vai ver que tem alguns fatores emocionais que estão envolvendo, talvez tenha um processo de estresse, ou talvez teve alguma infecção, ou seja, é algo que não é da rotina, aconteceu naquele momento, então eu preciso trabalhar outros fatores, saúde mental, preciso trabalhar de cuidar daquela enfermidade, entende? Como tem muita coisa envolvida, por isso que eu coloquei o tema 2 mais 2 não é 4. Mas por que você está falando isso para mim agora, Elaine? Para você poder começar a se apropriar, tirar essa visão reducionista, que eu vou seguir, gente, ótimo, seguir pessoas que te motivam, sabe? Eu tenho uma nutricionista que me motiva. Não é uma pessoa que fala sobre diabetes, não é mesmo, nada. Ela fala sobre atividade física, ela fala sobre alimentação, mas fala de muitos assuntos também. Eu gosto justamente dela por causa disso, e foi ela que me motivou a acordar às 5h30 da manhã para fazer prática de atividade física, porque eu vi a determinação nos resultados que ela tinha, e isso foi de grande valia para mim. Então, ou seja, nós podemos sim pegar alguma pessoa como parâmetro, né, que nós conseguimos olhar e falar assim, até como foco, eu quero chegar até ali. Mas isso somente não é o suficiente, não é somente as dicas que ela vai me dar. Mas se é um profissional de saúde, se é uma nutricionista, uma educadora, um psicólogo, um enfermeiro, ou se você tem uma instituição, é alguém que vai talvez precisar pegar para a tua mão, para te levar passo a passo, ou pessoa que vai começar a dar uma corrida com você, para correr um pouquinho do que você já perdeu aí de muitos anos, para seguir com bom controle, mas você vai ser um caminho traçado dentro da tua individualidade, dentro daquilo que você precisa. Isso que é um processo de autoconhecimento de educação em diabetes. Então, quando eu coloco para vocês aqui um post no Instagram, gente, eu estou colocando o resumo dos resumos dos resumos daquele assunto. Existe um mundo de informação por trás daquilo. Então, não se baseie que tudo que você está recebendo das redes sociais é suficiente para você manter um bom tratamento. Porque não é. É necessário, sim, auxílio dos profissionais de saúde. É necessário, sim, auxílio de uma nutricionista, de um psicólogo, de um educador. Mas eu não tenho dinheiro para pagar. Então, um bom educador, realmente, que pelo menos te norteie o teu caminho. Seja um clínico, seja alguém que consiga estar presente com você e consiga sanar o mínimo que você tem das suas dúvidas. Se você tem muitas questões que você quer perguntar para o seu médico, anota no papel. Chega lá, faça essas perguntas para ele. Mesmo que ele responda de uma maneira muito rápida, tal, você procura o seu jeitinho de poder falar com ele, explorar um pouco mais essa consulta, para que você consiga sanar ao máximo suas dúvidas, para que você consiga extrair o máximo possível dela. Tá? Por quê? Porque quando o autoconhecimento, né, o autoconhecimento seu, como pessoa, de como você está dirigindo o teu tratamento de autocuidado, porque eu falo autoconhecimento porque ele é um interno, né? Eu preciso internalizar essas coisas, eu preciso internalizar essas necessidades para que ela venha e faça parte do meu comportamento, das minhas ações. Porque se eu não internalizar isso, se você não começar a refletir isso, como que está o seu tratamento, como que está a minha insulina, como que está o tempo de ação, como que está a minha medicação, você que é diabético tipo 2, quanto tempo que você vai na consulta, como que está a sua reeducação alimentar, como que estão os seus exames, você fez os seus exames para poder fazer rastreamento para ver se tem algum problema
de problemas cardíacos, que é necessário, né? Se está com problema de alteração de pressão, tudo isso tem que ser o quê? São trabalhos de prevenções, realmente, porque o diabético, ele tem muito mais chance de desenvolver esses problemas de saúde, então eu preciso ficar muito mais atento. Como que está o controle dos meus pés? Não é besteira fazer autoexame dos pés, todas as consultas é preciso fazer isso, né? Você ter muito mais cuidados em casa, né? De sentar, secar bem os pés, hidratar, são tudo questões que elas precisam ser internas, nossa, interna que eu falo o quê? De um processo de eu entender que é necessário ter essa disciplina, para que ela seja prática no meu externo. E tudo isso, como que eu vou fazer isso? Trabalhando as relações emocionais e crenças. Porque as minhas crenças, aquilo que eu acredito, é o que mais me leva à conquista ou também é o que mais me paralisa. São as minhas crenças. É aquilo que eu vejo como verdade e eu não consigo desconstruir isso. Talvez com o que eu estou falando com vocês aqui seja suficiente para você poder refletir e tomar uma ação amanhã. Talvez não, você vai continuar com esse processo, mas você sabe que tem necessidade disso. Então busca ajuda de um profissional. Busca ajuda de um profissional, por quê? Porque essa é a sua possibilidade, é a oportunidade que você tem de cuidar, de estar bem, de viver e conviver bem com o diabetes. E principalmente tudo isso para mudar o quê? A lente de interpretação de mundo, né? De como eu estou me vendo, de como eu vejo o meu controle do diabetes. Então, baseando em tudo isso que eu estou falando com vocês, eu quero compartilhar com vocês que agora, nesse mês de julho, pelo menos eu acredito que eu consigo fazer aí todas as segundas-feiras de live. Na próxima segunda-feira eu vou ter aqui com vocês, vai estar uma nutricionista, a Marina do Descomplicando Diabetes, vai estar falando aqui sobre alimentação. Aí, quando a gente fala de nutricionista, vem aquele boom, né? A Marina vai conseguir sanar todas as suas dúvidas de autocuidado? Não. Não tem como. Eu falo para você, 30, 40 minutos? Não, mas você vai o quê? Entender qual que é a base dos cuidados do controle do diabetes. Mas eu já sei qual que é a base. Se você já sabe o que é a base, talvez você precisa de um outro auxílio, ou você precisa também estar aqui para ter um insight de algo que vai acontecer, porque é sempre bom, nós estamos em um grupo, né, de pertencimento, onde todos nós temos alguma relação direta com diabetes, ou familiar, ou convivemos com o diabetes. Esse grupo de pertencimento que eu falo que está aqui nas redes sociais, um grupo é muito importante. Mas é muito importante, eu convido você, que eu queria que vocês conhecessem um tio que é diabético, uma tia que é DM2, que você sabe que não tem dispensado os cuidados que eu tenho falado com você agora, que você convide ela para participar dessa live. Porque eu não estou aqui, assim, fazendo aqui para poder dar uma receita mágica, mas para poder despertar a importância que nós temos com o autocuidado. Então, eu acredito muito em que a informação, ela transforma, né? E a informação, principalmente ligada com os nossos fatores internos, com a maneira que nós olhamos, a maneira que nós interpretamos, que é tudo aquilo que está interno em nós, né? Quando eu falo interno, é o quê? É aquilo que eu não consigo trazer para o externo para poder tomar uma ação. Quando eu começo a pensar sobre isso, eu começo a ver o que é aquilo que está me impedindo. E eu tenho mais flexibilidade para poder começar a tomar uma atitude devagar, passo por passo. Então, eu queria que você convidasse essas pessoas, DM1, fala assim, olha, não estou aqui para puxar a orelha de ninguém, é para realmente chamar atenção para esse autocuidado. Convide alguém para estar na próxima segunda-feira, para ver sobre isso. Principalmente, fala assim para ela assim, olha, a Elaine, educadora em diabetes, que é psicóloga, ela falou muito claro sobre isso, que cuidar do diabetes, 2 mais 2 não é 4, pode ser 3,7, pode ser 3,9, pode ser 3,4, pode ser 3,2, porque 2 mais 2 não é 4. O controle do diabetes exige muitas variáveis, e para cada um é um resultado diferente, tá? Então, você precisa estar acompanhando, você precisa ter autoconhecimento sobre a doença e sobre como ela age no seu corpo, é muito importante. Eu já estou te dando várias dicas para você estar convidando,
tá? O seu parente, o seu amigo, o seu vizinho, e incentivando ele realmente estar presente aqui junto comigo. E outro dia também eu tenho preparado uma associação de diabéticos que tem aqui em Osasco, excelente, Arado. Eu cheguei a passar com o médico deles, um excelente endocrinologista, que tem um custo excelente de valor de consulta. Eu também estou marcando, estou agendando com elas, vou ter uma reunião entre esses dias, para que eu consiga fazer uma live com a diretora dessa instituição, para que ela fale os serviços que estão disponíveis lá na instituição, desde nutricionista, médico. Infelizmente não vai alcançar todos que me seguem aqui, porque eles estão aqui na região de São Paulo, na região oeste, mas como eu tenho muitas pessoas que me seguem nessa região, acredito que vai auxiliar muito. E entre outras coisas, outros projetos que eu vou estar implementando, e eu vou estar sempre falando para vocês aqui. Eu agora acabei de fazer o curso que eu saí assim, nossa, como eu preciso aprender tanta coisa ainda, né? A gente acha que a gente, na verdade, eu não acho, né? Eu sempre, cada vez que eu vou estudando mais sobre saúde física, eu percebo quanto eu preciso estudar muito mais. Mas foram profissionais espetaculares, espetaculares, gente. Foram 4 dias de muito conhecimento, muita bagagem. Eu estou preparando um conteúdo com tudo isso que eu aprendi. É um projeto também que em breve eu compartilho com vocês. Mas assim, que me trouxe muito mais estrutura, muito mais alicerce. Desse curso, eu preciso implementar um projeto de educação em diabetes também, presencial. Provavelmente também vai ser na minha região. Quando tiver tudo ok, eu vou avisar para vocês, as pessoas que morarem próximo aqui, também puderem participar, porque vai ser gratuito. Então, tem muito projeto, tem muita coisa boa aí para poder aparecer. Então, eu espero que eu possa continuar contribuindo com vocês. E se você está terminando essa live agora, você fala assim, mas o que eu falei hoje na live que vai servir para mim? Eu não entendi. Assista de novo. E o que eu posso resumir para terminar com ela hoje é falando assim, você é um ser único, único. A maneira que você olha para um poema, escuta aquele poema, escuta uma música, você sente de uma maneira totalmente diferente do que eu sinto, do que eu interpreto. E isso também é o seu corpo. O seu corpo também é assim. Diabetes mellitus é uma doença crônica que tem como denominador comum o aumento de açúcar e glicose no sangue. Como isso ocorre e como isso é no seu corpo, isso sim tem grande diferença de um para o outro. Por isso que nós temos diversos tipos de fármacos, diversos tipos de insulinas. Por isso que nós temos aí muita até dificuldade da equipe médica de entender a sua necessidade de tratamento. Por quê? Porque quando eu não estou inteira, quando eu não monitoro, quando eu não levo todos os recursos que o médico precisa para poder desenvolver um bom tratamento para mim, uma boa prescrição de medicação, eu também estou em falha nesse processo, né? Então, o tratamento ele vai ficar meio capenga, né? Tipo assim, os pilares são 4 passos. Então, fica uma cadeira sem um pé. Então, há minha necessidade, né? Eu sou protagonista nesse meio. Então, é isso que eu quero chamar a atenção de vocês para poder estar trazendo aqui, porque como educadora em diabetes, o que eu sempre vou colocar, o que eu sempre vou deixar como alicerce, como força aqui mesmo, é o quanto, se você mudar a sua mente, você mudar os seus pensamentos, com certeza você vai começar a quebrar muitas crenças que há na tua vida e a sua interpretação de mundo vai sendo outra. Você vai conseguindo ressignificar algumas coisas, dando sentido para outras, e quando você percebe, você já está assim, de uma maneira muito mais suave, vivendo essa disciplina aí de cuidados que eu não estou dizendo que é fácil. Eu falo assim que é possível, existe possibilidades se pelo menos a gente se colocar para poder trabalhar a favor disso, ok? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, alguma questão que alguém me deixou aqui. Deixa eu falar um oi aqui para vocês, para eu poder encerrar. Renata, Denis, Rafael.
O Rafael, boa noite, Rafael. A Ana. O Márcio. Rodrigo, tá aqui comigo hoje. A Ana, terminando de ler o seu livro, parabéns. O livro é meu, de fácil leitura, explicativo e motivador. Obrigado, Ana. Obrigada pelo carinho, por compartilhar o seu feedback. O Arthur tá aqui. A Marina tá aqui com a gente também. O Henrique. A Raquel. Oi, Raquel. Um abraço para você, minha linda. Prazer ter você aqui. Ana Lúcia falando, eu como de tudo, mas moderadamente. Gostei muito de você salientar que a educação em diabetes deve ser individual. Os endócrinos precisam aprender isso. Foi o que mais nós falamos sobre isso nesse encontro que nós tivemos agora, sobre o envolvimento do endócrino junto com o paciente. Infelizmente, é algo que nós estamos ainda muito atrás em questão de equipe médica. Mas também, se partir da nossa parte esse questionamento, eles vão também perceber que a gente não tá lá como, perdão da palavra, sabe? A pessoa que tá perdida no mundo, sabe quem chega perdido no mundo? Quando você tá perdido no mundo, se mandar você virar para a direita, você vai virar para a direita, ó. Eu quero chegar na rua tal, você não sabe de nada. O cara manda você ir para a rua tal, você vai. Agora, se você tiver um pouquinho de noção, ele fala, ó, você atravessa 2 ruas. Ele fala, não, 2 ruas eu vou para um lado totalmente diferente onde eu quero chegar. Então, ou seja, precisa também nós termos essa percepção de conhecimento para quando o médico falar alguma coisa para a gente poder ter questões ali para poder perguntar, para explorar mais. E a gente vai vendo quais as possibilidades que a gente consegue com aquele médico. De repente, se extrair todas não tiver, a gente troca de médico, né? Porque também a gente não pode ficar à mercê de um profissional que não se importa nem um pouco com o que está acontecendo conosco, tá bom? Mas o conhecimento é muito importante para poder avaliar isso. A Nani Cleide, a Nani Cleide aqui também. Deixa eu ver aqui no Face quem que tá aqui comigo. Tem comentário aqui no Face. Achei. A Maria, boa noite, Maria, para você também. A Maria Janilda, boa noite. A Nira, a Sônia, boa noite, Sônia. A Undina, boa noite. Deixa eu ver se eu acho que ele tá aqui mais também. Gente, só um minutinho, porque eu não estou com a minha máquina. Eu fico... Flavinha, boa noite. Adri, boa noite, Adri. RM Mendes, boa noite. Bom, pessoal, então é esse o tema que eu queria falar com vocês nessa noite. No controle do diabetes, 2 mais 2 não é 4. Na vida, 2 mais 2 não é 4. A gente precisa trabalhar e distanciar nossa concepção de mundo desse pensamento reducionista. Esse pensamento reducionista, ele tem tomado conta, eu falo da nossa sociedade, às vezes nós achamos no direito de julgar uma pessoa com apenas uma informação, nós não temos direito de julgar ninguém, seja lá quem for, né? Não está no nosso direito de fazer isso. Mas às vezes nós achamos que nós temos esse direito apenas com uma informação, a gente não sabe nem o contexto, nem o que está acontecendo, né? Esse é o pensamento reducionista, né? Principalmente quando se trata de alguém famoso, alguém que está acontecendo, a gente... porque ele que é errado, o outro que é errado. E é uma questão muito pouco que a gente tem, né? A gente acha que a gente sabe das coisas. Somente as redes sociais deu muito empoderamento para a gente de opinar, né? E a gente reduz as coisas a fatos muito pequenos. E a vida não funciona assim. Tudo tem um contexto, né? Você já viu um casal quando se separa? Se você ouvir a versão da mulher, você vai imediatamente para o lado dela, né? Existe sempre essa coisa da defesa. Aí, de repente, você já está ali tomando partido. Aí você ouve o outro lado, daí você vê que tem um outro contexto. Então, assim, a vida funciona assim, né? Existe contexto, existe muitas variáveis. Então, a gente não pode responder as coisas de maneira tão simples, tão rápida como a gente acha que a gente consegue, a gente pode. Em várias questões, leva isso para você, para muitas coisas na sua vida, eu tenho certeza que se você começar a olhar para as coisas, refletir por muitas coisas que você ouve, da maneira que você vai se expressar, como você vai se opinar,
eu tenho certeza que você vai ter um processo de empatia muito grande com o outro e de respeito, de autoconhecimento, de coisas que só nos enriquece como humanos. E quando você olha isso para o seu dia a dia, no controle do diabetes, com certeza você vai se perceber, se empoderar muito mais do que é viver e conviver com diabetes. É o quê? Eu estou fazendo apologia, que é mil maravilhas, que é isso, que não. A vida, eu falo assim, essa é uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes. A vida, ela não é mil e uma maravilhas, mas eu posso enxergar ela de maneira que eu consiga viver momentos de muitas maravilhas, compreendendo que aquilo que não é bom também me enriquece, me fortalece e me deixa melhor. E me faz, às vezes, o que eu precisava de muito, viver muito bem com pouco, né? Não sei se vocês fizeram sentido para vocês o que eu estou querendo trazer para vocês nessa noite. Mas que simplesmente cada um de nós temos um resultado final, nós temos nessa soma resultados diferentes.